Recebemos neste Now às 6 André Moraes, especialista em proteção civil, a quem agradeço a disponibilidade. André foi uma das pessoas que efetivamente sentiu este sismo. Olá, bom dia. Mais uma vez obrigado pelo convite. Sim, foi sentido ali meia-noite e 40, quase meia-noite e 38, e foi uma sensação, diria que normal para quem já sentiu mais sismos, mas é impactante porque estamos a assistir a algo que na verdade nos tira do conforto, e assistimos a isso perfeitamente ontem e tivemos a multiplicidade logo de milhares de pessoas pulverizarem as redes sociais com aquela sensação de abalo que tiveram durante 2, 3, 4, 5 segundos, e que na verdade nos põe a pensar qual é a nossa capacidade de agir e de reagir perante um evento destes, que não tem uma previsão como tem a meteorologia adversa, como o vento, como uma precipitação, e que nos obriga enquanto cidadãos, enquanto comunidades, a pensar o que é que nós iríamos fazer. E muito provavelmente 90 ou 95% da população sentiu e continuou no mesmo local a fazer a mesma coisa. Se fosse a descansar, continuou a descansar; se fosse no sofá, continuou no sofá; se fosse num evento público, continuou no evento público, sem ter a mínima noção de poderia haver réplicas e qual o efeito cascata, o efeito colateral que isto poderia ter. Precisamos, na verdade, ontem foi mais um aviso, foi mais um simulacro real para não nos alarmar, mas para nos capacitar das nossas limitações enquanto sociedade. E André Moraes, já que toca nesse ponto, vale a pena voltar a recordar para quem está lá em casa como é que se deve atuar numa situação como esta. Ontem, quando se sentiu o abalo, as pessoas deveriam pegar na sua mochila de emergência ou sobrevivência e deveriam ter saído das suas habitações, ir para um espaço amplo e esperar para que nos próximos minutos, claro que as réplicas podem acontecer durante vários dias, inclusive, mas a tendência é que nos próximos minutos pudesse haver uma réplica. As pessoas estavam minimamente salvaguardadas e estavam prontas para as primeiras 72 horas, que era aquilo que a mochila garante. Porquê? Porque onde foi o sismo e o número de pessoas que poderiam ser afetadas, e quando digo afetadas não quer dizer que todas tivessem ferimentos, mas certamente todas teriam algo a participar aos serviços de emergência, e isto faria com que o colapso dos serviços fosse logo imediato, porque não há um número significativo nem em Portugal nem em lado nenhum para estes eventos. Logo, o cidadão tem que ser a primeira resposta a ele próprio, e as 72 horas iniciais tornam-se vitais, e quem tivesse esta capacidade de poder ser autossuficiente para as primeiras 72 horas sem ferimentos é muito bom, porque disponibiliza os meios de resposta para aqueles que na verdade terão problemas a resolver numa situação destas. E ontem foi mais uma vez aquilo que nós assistimos pelo país, que foi uma inércia coletiva enquanto sociedade. Não digo todos, felizmente, mas precisamos de caminhar nesta literacia de risco, precisamos de caminhar neste caminho que nos faz pensar se somos ou não capazes de mudar aqui o paradigma. Todos os anos fazemos o terra-treme, todos os anos testamos isto a nível das escolas e também das entidades públicas e privadas, mas na verdade chegamos a mais um ano sem fazer um plano de emergência familiar, sem fazer uma mochila de sobrevivência, sem estarmos mais capacitados e mais despertos para aquilo que são os riscos naturais. Nós assistimos permanentemente, e aqui no canal da NAU tenho esta particularidade de poder falar, e digo muitas das vezes que é quando nós temos precipitação intensa, as pessoas continuam a fazer o mesmo trajeto. Quando temos rajadas de vento fortes, as pessoas continuam a estacionar no mesmo sítio. Continuamos a ter sismos de pouca magnitude, mas continuamos a não aprender nada. O apagão de 28 de Abril não nos fez crescer enquanto sociedade nada. Isto é muito mau enquanto sociedade civil, porque precisamos de um patamar completamente distinto. André, olhando aqui para... Foi um sismo de 4.1 na escala de Richter, e olhando para isso já é considerado um sismo ligeiro. Olhando aqui para o histórico do nosso país, nos últimos 10 anos, podemos dizer que é aqui um dos sismos mais fortes no continente? Foi dos sismos que aconteceu nos últimos anos que poderá ter uma maior amplitude e maior grau de conhecimento pela sociedade civil, ou seja, houve muitas pessoas a sentir o abalo, houve muito alarido social, no sentido não depreciativo, mas positivo, de as pessoas ficarem despertas. O que é que aconteceu? Senti, porque tendencialmente ele acontece intraplaca, não é? Aqui mais na zona da Vilariça. E isto vem-nos mostrar que é como aos vulcões, os sismos também podem estar, as placas também podem estar adormecidas, e isto obriga-nos a ter uma visão muito mais ampla de sociedade civil, de comunidade, e percebermos que estes ciclos estão cada vez mais curtos. Isto tem que nos obrigar a parar, a ponderar e a ter uma política pública de proteção civil a nível municipal como a nível nacional,
que envolva o cidadão e que, de uma vez por todas, a gente consiga capacitar a sociedade civil, porque neste momento grande parte da sociedade está sempre muito reativa e não capacitada. E isto leva-nos depois, no dia, a cometer algum tipo de enganos, de falhas, que podem custar vidas humanas, e é isso que nós queremos evitar ao máximo. Muito bem, André Moraes, muito obrigada pelas suas explicações e também pelo seu testemunho. O resto de bom fim de semana. Obrigado, igualmente.